Quase Morta, A Au Pair, livro 3. É o terceiro livro na nova série de thriller psicológico do autor best-sellers Blake Pearce. Após as consequências desastrosas de sua última atribuição na Inglaterra, Cassandra Valley, de 23 anos, deseja simplesmente uma chance de se refazer. Na ensolarada Itália, uma mãe divorciada da alta sociedade parece ser a resposta. Mas seria mesmo? Com uma nova família surgem novas crianças, novas regras e novas expectativas. Cassandra está determinada em fazer esta atribuição durar, até que uma descoberta horripilante a empurra a um ponto de ruptura. E, quando o inimaginável acontece, será tarde demais para trazer a si mesma de volta do abismo? Ela se pergunta, quem ela está se tornando? Um mistério fascinante com personagens complexos, camadas de segredos, reviravoltas dramáticas e suspense de acelerar o coração. Quase Morta é o livro 13 em uma série de suspense psicológico que vai fazer você virar as páginas até tarde da noite. Capítulo 21. Preparada para encarar o ataque de fúria da Sra. Rossi, Cassie resolveu não perder a coragem. A Sra. Rossi poderia estar simplesmente tentando coagi-la a fazer uma confissão. Neste caso, tudo o que precisava fazer era se manter firme sob pressão e manter segredo. Estive cuidando de alguns assuntos, ela disse, tentando soar casual e despreocupada. É mesmo? A Sra. Rossi sorriu e o nó no estômago de Cassie se apertou. O sorriso de quem sabia de algo não era uma expressão gentil ou agradável. Não foi o que meu amigo, o Sr. Delucy, disse quando me ligou agora há pouco. Ela continuou no mesmo tom calmo e presunçoso. Horrorizada, a mão de Cassie voou para sua boca. Sua intuição estivera certa. Ela havia sido traída, mas a traição viera de uma fonte diferente e completamente inesperada. O Sr. Delucy havia lhe entregado. O homem encarregado do bem-estar das crianças tinha deliberadamente escolhido informar a mãe delas ao invés de agir com a informação que Cassie lhe dera. Ela sentia como se suas palavras desabassem ao seu redor. Como isso podia ter acontecido? Felizmente, eu tenho um bom relacionamento com as autoridades, a empresária continuou. O sorriso dela se alargou, dando a Cassie uma indicação clara de como esse relacionamento funcionava. A Sra. Rossi estava subornando as pessoas para fazer vista grossa. Isso era corrupção, pura e simples, e isso abalou profundamente. Por sorte, ele me ligou e explicou que você desperdiçou o tempo dele com as suas acusações inúteis e infundadas, tagarelando sobre a sua própria infância. Ele ligou para me alertar porque, muitas vezes, pessoas que sofreram abuso no passado podem se tornar abusadores. Ele perguntou se deveria vir realizar uma inspeção surpresa esta tarde, já que você passou bastante tempo sozinha com as crianças. Cassie repreendeu-se por não ter percebido que algo estava errado a partir do momento que sua visita não foi registrada no sistema. Ela não tinha recebido uma senha, então não haveria registro oficial de sua denúncia. Ela desejou que tivesse sido mais desconfiada quando a conversa seguiu outro rumo e ele começou a lhe fazer aquelas perguntas irrelevantes. Agora, a culpa estava sendo apontada para ela. O conluio havia lhe despido de todo o poder, na realidade, até mesmo de sua credibilidade, e ela não tinha dúvida que os dois poderiam facilmente fabricar um caso contra ela, se quisessem. Como um assistente social podia dar as costas para crianças necessitadas? Sentia-se profundamente abalada pela injustiça da escolha dele, especialmente após ter descrito os horrores em detalhes tão gráficos. Ele havia decidido que o dinheiro extra, a recompensa conferida a ele por esta mulher rica e influente, era mais importante do que as necessidades de crianças inocentes e desamparadas e que o suborno justificava ignorar o infortúnio delas. Após uma pausa, que Cassie deduziu ter sido deliberadamente calculada para garantir que as palavras fossem absorvidas, a Sra. Rossi continuou. Contei a ele que, já que você vai embora amanhã, não há necessidade de uma inspeção. Mesmo assim, decidi vir para casa para te avisar pessoalmente que você está perdendo seu tempo tentando causar problemas. Quem você gostaria de tentar a seguir? A polícia, talvez? Triunfante, ela encarou Cassie, que baixou o olhar. Furiosa e humilhada, ela percebeu que havia falhado com as crianças e que todos os seus esforços foram em vão. Acredite, tenho amigos na polícia local. Duvido que você conseguirá abrir um caso contra mim. Além disso, meu advogado imediatamente interviria com uma forte contra-acusação de roubo. Roubo cometido por você enquanto eu assistia às filmagens. Cassie cerrou os dentes. Desejava poder pular na Sra. Rossi, agarrá-la pela garganta e esganá-la para estancar o fluxo de palavras de provocação. Nunca tinha conhecido alguém tão maldoso. Conhecia pessoas falhas, arrogantes e abusivas, mas nunca ninguém que tinha ido tão longe para garantir que fosse imune a consequências e pudesse continuar atormentando as filhas sem a menor mancha em sua reputação. Tarde demais, Cassie deu-se conta que as palavras de Morrice tinham sido acertadas. Esta mulher não hesitaria em arruinar qualquer pessoa em seu caminho e tinha os meios e a influência para fazê-lo. Eu já disse o que queria. Agora, vá para dentro, a empresária lhe ordenou. Não quero você sozinha com as crianças, então pode ir diretamente para o seu quarto e fique lá até minha mãe chegar. A cozinheira levará o seu almoço. Ela deu um passo para o lado e Cassie entrou. Enquanto passava pela Sra. Rossi, ficou tentada a bater com a mão no peito dela e empurrá-la para que ela descesse daquele ridículo salto alto. Mas sabia que as crianças sofreriam por qualquer coisa que fizesse. O mais provável era que seus esforços de hoje para ajudar tinham garantido longas horas de dor e medo para as duas garotas, quando a Sra. Rossi ventilasse sua raiva nelas. Cassie marchou até o seu quarto e colocou algumas coisas na mala, fervilhando de raiva e impotência. Não suportava o fato de estar sendo forçada a partir. Sentia-se como um rato preso em um labirinto, incapaz de pensar em como escapar da situação, se é que havia uma maneira. Olhou mais uma vez para o número que Abigail lhe dera mais cedo, perguntando-se se deveria tentar chegar ao chefe do Sr. Delucy. Talvez pudesse explicar para aquela pessoa o que estava acontecendo e pedir para investigar o departamento inteiro. Sacudindo a cabeça, com relutância, Cassie abandonou a ideia. Que chance tinha de persuadir um desconhecido que tinha um histórico e uma relação de trabalho com todo o departamento?
Em quem era mais provável acreditarem, seu colega confiável ou uma estranha? De todo modo, o Sr. Delucky já havia preparado uma versão alternativa de que Cassie desperdiçara o tempo dele com uma denúncia incoerente e que ela era provável agressora. Ademais, não havia garantia de que o departamento não fosse podre desde a base até o topo. Não se diz que o exemplo vem de cima? A senhora Rossi poderia muito bem ter realizado pagamentos a muitos níveis diferentes para garantir que fizessem vista grossa para o seu abuso. Raiva ferveu dentro dela ao se dar conta do que devia ter acontecido. Sem dúvida, encontros especiais fora da agenda oficial tinham sido arranjados, estritamente individuais. Ela podia imaginar a história plausível oferecida pela mulher embelezada com joias e roupas caras. Estou sendo alvo de uma empregada descontente. Naturalmente, pode-se saber que ela quer provocar um escândalo. Afinal, é tão fácil para um indivíduo ameaçar a reputação impecável de uma empresária quando se sente injustiçado. Sei que me entendem e espero contar com vocês caso eu suspeite de algo errado com as minhas filhas. O departamento de vocês faz um trabalho maravilhoso. Como mostra da minha gratidão, por favor, aceite este presente, meu, pessoal. Seu trabalho é ingrato e eu gostaria de mostrar minha apreciação. Dinheiro, poder, charme. Cassie cerrou os dentes ao pensar sobre a injustiça disso tudo. Por que os ricos saíam impunes a tais coisas? Porque sabiam exatamente o que fazer. Era como se regras ocultas se aplicassem e todos entendessem como elas funcionavam. Não era de se admirar que o Sr. Delucky havia sido tão persistente perguntando se ela tinha fotos, já que ele precisava confirmar com certeza que não havia registros. Agora, ela estava certa de que, se tivesse dito que sim, ele pediria para ver seu celular e imediatamente as destruiria para que não restasse nenhuma evidência das transgressões de sua amiga. De forma cínica, Cassie tinha certeza que o departamento investigava outros casos, envolvendo crianças de pessoas mais pobres, com toda a força das leis ao seu dispor, ao passo que os ricos se removiam dos processos com facilidade. Andar de um lado para o outro parecia uma admissão de sua derrota, e Cassie descobriu-se incapaz de continuar. Empurrando sua mala para fora do caminho, ela afundou na cama e deitou, encarando o teto, vasculhando seu cérebro em busca de outra avenida que fornecesse um milagre para as crianças no último minuto possível. Seus pensamentos infrutíferos foram interrompidos por uma batida na porta. A cozinheira havia lhe trazido um prato de macarrão com queijo. Obrigada, Cassie disse. A cozinheira colocou o prato sobre a escrivaninha sem dizer nada, depois voltou a sair pela porta sem um sorriso ou cumprimento, sem sequer olhar Cassie nos olhos. Ela entendia agora que os funcionários da casa tinham aprendido a ser cegos e surdos para evitar problemas e manter seus trabalhos. Ela olhou para o prato, sabendo que terminaria jogando a comida fora porque o fiasco da manhã roubara o seu apetite. Justo quando a cozinheira fechava a porta, Cassie ouviu o toque do interfone do portão. Deduziu que devia ser a chegada da nona. Era um tiro no escuro, mas a única esperança que restava a Cassie era que a nona teria compaixão pelo dilema das crianças. De todo modo, Cassie tentaria explicar a ela o que estava acontecendo. Uma avó bondosa poderia ser a resposta que ela buscava, chegando de última hora. Cassie calçou os sapatos e desceu as escadas, correndo. A porta de entrada estava aberta e uma van branca estava parada do lado de fora. O motorista ajudava a nona a descer do banco do passageiro, segurando um grande guarda-chuva para protegê-la do aguaceiro enquanto duas empregadas retiravam as bagagens da traseira da van. A primeira impressão de Cassie foi que a nona era muito mais frágil do que ela esperara. Pareccia incólida, adoentada e confusa. Ela escorou no motorista enquanto atravessava o pavimento, oscilando. Dove andiamo? Ela perguntou, queixosa. Embora Cassie não tivesse ouvido a frase ser falada antes, ela tinha feito seu melhor praticando a pronunciação correta em seu livro de frases. Significava, aonde vamos? Ela franziu o senho, confusa, perguntando-se por que a nona estaria perguntando aquilo. Talvez, com sua noção muito básica da frase, ela tivesse entendido mal as palavras da senhora. Estamos na minha casa, mama. Envolta em um casaco branco de pelos, a senhora Rossi apressou-se na chuva e tomou a outra mão de sua mãe. Cassie encarou, chocada, enquanto ela continuava. Lembre, eu te disse que você viria morar aqui. Mencionei quando te visitei da última vez, e também da vez anterior e quando te liguei ontem. Eu não me lembro. Não recordo. A nona insistiu e Cassie, em horror, ficou boquiaberta. A nona não era apenas frágil por ser idosa, embora Cassie imaginasse que ela devia ter por volta de 70 anos. Ela era frágil porque estava doente e sofria de demência avançada. Nessa condição, ela não lembraria sequer de ajudar as crianças com a lição de casa ou seus cuidados de rotina, e certamente não ajudaria em caso de uma emergência. De modo algum ela poderia defender as crianças de qualquer abuso. Na realidade, observando a senhora idosa subir a escada de mármore com dificuldade, com a ajuda da filha do motorista, Cassie percebeu que ela nem mesmo era capaz de cuidar fisicamente de si mesma. A nona nunca devia ter sido trazida para cá, supostamente para cuidar das crianças, quando era ela quem precisava de cuidados. Cassie virou de costas, sentindo-se enjoada com esta revelação. Sem dúvida, a senhora Rossi havia planejado tudo cuidadosamente. Cassie começava a suspeitar que a presença de um adulto na casa deveria ser uma exigência obrigatória para as crianças, e tendo cumprido isso, a empresária não se importava se o adulto era capacitado ou não. Esta devia ser a razão pela qual a senhora Rossi nunca havia encorajado Cassie a se envolver pessoalmente com as crianças. Na realidade, era provável que a senhora Rossi ficaria feliz se Cassie permanecesse em seu quarto e nunca interagisse com as meninas. As exigências legais ainda seriam cumpridas, da mesma forma que seriam cumpridas agora que a frágil nona estava na residência. Com um lampejo de raiva, Cassie previu que as garotas terminariam tomando conta da própria avó. Seria fácil demais para a senhora Rossi delegar o trabalho servil e exigente de cuidar da senhora para as meninas. Aquilo, por sua vez, só aumentaria o fardo das meninas e tornaria a vida delas ainda pior.
Olhando de relance para o lado, a senhora Rossi notou Cassie parada, assistindo. Preciso ir até a cozinha, mama, volto em um minuto, ela disse à senhora idosa. Depois, para Cassie, ela disse, você, vem aqui e ajude minha mãe até o quarto. Com relutância, Cassie andou até lá e pegou o braço da mulher de cabelos grisalhos. Dava para sentir os ossos e ela tremia enquanto lutava para subir a longa escadaria. Estamos na casa de Stefano? Dove è entrato? Anana perguntou. Ela perguntava onde Stefano estava, mas Cassie não tinha ideia do que dizer, ou mesmo quem era essa pessoa. Perguntou-se se talvez fosse o marido da nona, mas, se fosse, devia ter falecido há algum tempo, já que a senhora Rossi não dissera nada sobre a mãe ter se tornado viúva recentemente. Não tenho certeza, ela disse, gentilmente. Você está na casa da sua filha agora. É aqui que você vai ficar. Por que ela não me contou que isso ia acontecer? Onde está a Otavia agora? Está aqui. Cassie encarou, chocada. A senhora Rossi literalmente estivera segurando o braço dela 2 minutos atrás e a mãe dela não se lembrava? Agora, esta mulher frágil, com uma memória de curto prazo inexistente, era a única proteção que as meninas tinham contra sua mãe louca, abusiva e manipuladora. Cassie sentiu lágrimas de derrota ardendo em seus olhos. Capítulo 22. A nona foi alocada a um quarto pequeno e aconchegante em um anexo próximo ao quarto das crianças. Enquanto Cassie ajudava a se sentar em uma poltrona com vista para o pátio e o jardim abaixo, as empregadas desfaziam as malas com os pertences dela. Onde está Stefano? Ela perguntou novamente. Porta-lo aqui. Ela estava pedindo para Cassie trazê-lo aqui? Ela não tinha certeza do que a senhora queria dizer. Talvez a nona também não soubesse. Tentando soar calma e firme, sem revelar seu espanto, Cassie fez o melhor para tranquilizar a frágil mulher. Você está com a sua filha, agora. Vai passar um tempo com a Nina e a Venetia, suas netas. Lembra delas? A senhora encarou-a, inexpressiva, sem responder. Lembra-se das 2 garotinhas? Tentou outra vez. As crianças devem ser castigadas, a nona disse, suavemente. Sem palavras, Cassie encarou-a, pânico surgindo dentro dela. Naquele momento, a senhora Rossi apareceu na soleira da porta e o rosto da nona se iluminou. Otavia. Aí está você. Eu estava perguntando onde você tinha ido. Cassie deu um passo atrás, sentindo-se completamente confusa. A menção da nona aos castigos tinha sido uma incoerência ou era deliberadamente em referência às 2 meninas? A senhora idosa soava confusa antes, porém, logo em seguida, quando a senhora Rossi entrou, ela parecia ter recuperado sua clareza mental. Eu estava falando com a cozinheira, mama. Ela fará minestrone para você esta noite. E Nina e Venetia chegaram em casa. Elas devem vir cumprimentá-la? Sim. Elas podem vir. Cassie seguiu a senhora Rossi para fora do quarto, ansiosa para ver como as crianças reagiriam durante o encontro. Crianças, a mãe dela chamou, bruscamente. Podem dar as boas-vindas à nona agora. Carregando suas mochilas da escola, as 2 meninas subiram as escadas em fila e andaram ao longo do corredor até o quarto isolado e aconchegante de sua avó. Elas não pareciam empolgadas para ver a nona, e sim hesitantes e aterrorizadas. Cassie imaginou que a demência fosse assustadora para as jovens meninas, já que a nona provavelmente agia de forma errática e chamar pessoas que estavam mortas há muito tempo era perturbador. Se a nona já não tivesse mencionado castigar crianças, Cassie poderia ter pensado que era simples assim, mas, agora, suspeitava que havia algo a mais no medo delas. Lembrem-se de falar em inglês com a nona, já que ela quer que vocês melhorem a habilidade de vocês. A senhora Rossi alertou as crianças. Para Cassie, ela disse, minha mãe ficou fluente em inglês desde muito jovem e frequentou um colégio interno de prestígio nos arredores de Londres por toda sua vida escolar. Cassie assentiu, perguntando-se se o regime do colégio interno naqueles dias havia sido rígido, o que poderia ter contribuído para o estilo de educação dos Rossi. Ela ofereceu a Nina um sorriso apoiador, mas ficou surpresa em ver que a garota ignorou, olhando para frente enquanto entrava no quarto da avó. Cassie percebeu que as crianças não tinham lhe cumprimentado depois de voltarem para casa ou sequer falado com ela diretamente. Esse comportamento lembrava o modo como a cozinheira havia tratado Cassie antes. Ela teve certeza de que tinham sido advertidas a não falar com ela, ameaçadas de castigos caso desobedecessem. Vamos comer às 6, a senhora Rossi contou às crianças. Já que a nona tem dificuldade com a escada, os funcionários vão trazer a sala de jantar menor para o salão do andar de cima esta tarde. Agora, vão cumprimentar sua avó. Cassie retornará para o quarto dela agora, para terminar de fazer as malas. Dispensada com um olhar, Cassie se afastou. Estava frustrada por não poder passar tempo sozinha com as meninas antes de partir. A senhora Rossi estava se esforçando para bloquear todas as vias de comunicação entre elas. Cassie lamentou amargamente que seu quarto ficasse tão longe do das crianças. Agora, entre elas havia não só a senhora Rossi, mas também a nona, que parecia ter momentos de coerência em meio à confusão mental. Havia uma chance de que ela ouvisse Cassie passando, então a senhora Rossi saberia que ela tentará se esgueirar para os quartos das crianças. Cassie talvez não sofresse as consequências, mas elas sofreriam. Quando retomou a arrumação das malas, estava cheia de desespero. Cada item que colocava na mala parecia uma admissão de derrota. Estava partindo, não tinha feito nada para ajudar e as crianças sofreriam terrivelmente no futuro. Com o serviço social e a polícia local, pelo que a senhora Rossi deixará implícito, subornado, todas as avenidas oficiais de ajuda estavam fechadas. Não tinha como contatar ninguém que pudesse ser capaz de salvá-las, ou ao menos, interferir. Após fechar sua mala, Cassie olhou novamente para a lista de acomodações que tinha feito quando rastreara Jaque. Deduziu que, quando fosse despejada da mansão Rossi, no dia seguinte, dirigiria até lá para tentar, mais uma vez, descobrir se sua irmã estava viva ou morta.
Agora que estava pesquisando para si mesma, ao invés de simplesmente fazer uma lista de acomodações, percebeu como tudo era caro na cidade cinematográfica à beira do lago. A pousada onde Jack quis se hospedara foi o primeiro lugar para onde ligou, mas estava completamente lotada. Ela tentou outros lugares mais baratos, embora barato em Bellagio ainda fosse muito além de seu orçamento, com resultados similares. Acomodações acessíveis nessa cidade pareciam inexistentes. Com um suspiro, Cassie expandiu sua busca para incluir cidades a uma pequena distância de carro, que não fossem tão cinematográficas ou bem localizadas. Ainda estava ocupada com a lista quando percebeu que eram quase 6 horas, hora do jantar. Cassie ficou fortemente tentada a pular o jantar. Afinal de contas, a senhora Rossi tinha falado com as meninas, e não com ela, quando disse onde iriam jantar. Então, percebeu que, se ela não estivesse lá, a senhora Rossi provavelmente aproveitaria a oportunidade para punir uma das crianças por alguma infração inexistente e elas passariam o jantar sofrendo, com fome. Ao menos esta noite, ela seria capaz de estar lá para impedir que isso acontecesse. Com pavor do que a próxima hora traria, ela saiu do quarto e foi até o salão. A mesa da sala de jantar havia sido posta com 5 lugares. A senhora Rossi estava ocupada sentando sua mãe e Nina e Venetia já estavam em suas cadeiras. Pronto, mamá. Está confortável? Posso te servir água ou talvez um pouco de vinho? A senhora Rossi já estivera bebendo. Havia uma garrafa aberta de vinho tinto sobre a mesa. Ela não ofereceu a Cassie, mas completou a própria taça e serviu meia taça à sua mãe. Nina, pode nos servir, ela disse à sua filha. Com o rosto apertado em tensão, Nina se levantou e removeu a pesada tampa de vidro da panela de minestrone sobre a mesa lateral. Com uma concha, ela serviu a sopa de legumes em 5 tigelas, e em seguida, com a máxima concentração, carregou cada tigela até a mesa. Claramente, derramar uma só gota causaria a pior consequência possível. Embora as mãos de Nina tremessem de nervosismo, ela colocou a tigela de Cassie diante dela com tanto cuidado que Cassie mal ouviu-a tocar a mesa. Obrigada, ela sussurrou. Ela queria muito apertar a mão da jovem menina e lhe dizer muito bem, mas sabia que isso seria sair da linha. Uma vez satisfeita por sua filha não ter derramado a sopa, a senhora Rossi cortou uma fatia de pão ciabatta, passando-o adiante. Cassie nunca tinha sentido menos fome em sua vida, mas forçou-se a comer a sopa saborosa e o pão com manteiga obedientemente. O jantar foi silencioso. A avó parecia ocupada com a simples tarefa de cuidar da sua comida. Ela parecia capaz de comer, mas só isso. Tinha que segurar a colher com ambas as mãos para completar a jornada trêmula até sua boca. Cassie assistia, nervosa a cada bocada, preocupada que, se algo fosse derramado, a senhora Rossi encontraria um jeito de culpar as filhas. Nina e Venetia comiam em silêncio e, pelo modo como seus olhos observavam a colher da avó, Cassie teve certeza que elas compartilhavam de seu medo. Qualquer gota derramada receberia um castigo e ela sofreria um impacto. A senhora Rossi terminou seu vinho, mas a mãe dela bebericava sua taça só de vez em quando, bebendo apenas um pouco. A cozinheira fez tiramisu para a sobremesa. Mama, a senhora Rossi disse. Você e eu vamos comê-lo no seu quarto, com café. Claramente, as crianças não estavam incluídas no convite para a sobremesa, mas Cassie achou que elas não se importavam e pareciam aliviadas quando sua mãe disse: Nina e Venetia, vocês têm permissão para deixar a mesa. Cassie imaginou que isso a incluísse. Percebeu que a senhora Rossi não lhe dissera uma só palavra durante todo o jantar. Ignorá-la tão deliberadamente era uma forma de insultá-la e menosprezá-la diante da família, deduziu. Era como se, aos olhos dela, Cassie já tivesse partido. Ela levantou-se e saiu seguindo as crianças, piscando para afastar as lágrimas novamente ao pensar que era assim que todos os jantares seriam daqui em diante, caso corressem bem. Se corressem mal, Cassie não suportava pensar no que aconteceria. De volta ao seu quarto, ela pegou um lenço, limpou os olhos e assoou o nariz, somente para começar a chorar outra vez. Estava devastada por saber que havia falhado e estaria as abandonando. Um barulho leve a retirou de seu sofrimento. Seria uma batida quase inaudível na porta? Cassie secou os olhos e respirou profundamente, trêmula, fazendo melhor para se recompor antes de atender. Entre, ela disse em voz baixa, supondo que fosse a cozinheira ou a empregada chegando para retirar o almoço intocado. A porta foi aberta e Venetia entrou. Parecchia pálida e acometida. Imediatamente, ela virou-se para fechar a porta atrás dela. Por favor, não vá, ela sussurrou. Ela correu até Cassie e a abraçou com força. Sentindo os pequenos braços ao redor de si, Cassie sentiu as lágrimas retornarem com força total. Por um tempo, Cassie só conseguia ouvir os soluços e fungadas abafados enquanto as duas lutavam para retomar o controle sem fazer barulho. Eu não quero ir, ela sussurrou para Venetia. Não quero deixar vocês. Sei que precisam de mim, mas é impossível, agora que sua mãe me demitiu. Estou tentando pensar no que fazer e em como posso ajudar vocês. Estou tão assustada, Venetia lhe contou. Fico com medo o tempo todo agora, Nina também. Eu não dormi ontem à noite. Não quero ficar aqui. Cassie, você acha que eu posso fugir e ir com você? A ideia era tentadora, mas Cassie descartou imediatamente. Aquilo seria sequestro e entregaria de mão beijada a senhora Rossi o que ela queria, a desculpa que precisava para realizar acusações criminais contra Cassie. Era tão injusto, ela pensou, que esse abuso contínuo por parte da própria mãe das crianças estivesse sendo tão descaradamente ignorado, mas qualquer tentativa por parte de Cassie para ajudar, caso ultrapassasse a lei, seria considerado um crime. Não podemos fazer isso. Fugir não vai ajudar e eles nos encontrariam rápido. Você não deve fazer isso, mesmo depois que eu for embora. Ela lembrou-se de sua experiência com Vadim. Coisas terríveis podiam acontecer a essas crianças se elas se tornassem desesperadas e fugissem de casa. Podiam ser sequestradas ou traficadas, acabando presas em outra situação da qual nunca escapariam. Com a depressão pesando sobre ela, Cassie sabia que não podia oferecer a Venetia o milagre que ela esperava.
Nem sequer podia oferecê-la uma solução viável. Fugir é perigoso demais, ela sussurrou, mantendo a voz firme. Você não deve fazer isso. Tem algum professor na escola que pode te ajudar? Se puder falar com seus professores, talvez eles possam fazer algo. Como ir ao serviço social, ela pensou, onde o caso seria investigado pelo Sr. Delucy, que garantiria que ele fosse enterrado para sempre. Não sei qual professor poderia nos ajudar, Venetia sussurrou. Eu tentei pedir ajuda para uma delas antes do Natal, mas ela contou para minha mãe e ela ficou muito brava. Daí eu fui obrigada a ficar sem comer nada no dia do Natal. Agora, não temos permissão para brincar com os nossos brinquedos. É por isso que estão no alto da prateleira. Oh, Venetia. Cassie espremeu as pequenas mãos com força. Que outra solução poderia haver? Venetia confiava nela para ajudá-la. Essa era sua última chance de pensar em alguma coisa. Enquanto vasculhava seu cérebro por uma resposta, um grito badalou pelo corredor e as duas pularam. Você vai fazer isso. Gritou a SRA Rossi. Você nunca, jamais dirá não a mim. Você deve obedecer. Cassie escutou, com Venetia como uma estátua em seus braços, sem ousar respirar enquanto ouvia o barulho da briga seguido de um tapa ardido. Então, um grito agudo badalou. Nina! Venetia exclamou, sua voz pequena e desemparada. Cassie saiu do quarto, correndo em direção ao barulho antes de considerar a sabedoria de suas ações. Capítulo 23. Os gritos ficaram mais altos conforme Cassie corria pelo piso de porcelanato. Ouviu mais um tapa e outro grito. Entre naquele quarto. A voz da senhora Rossi estava carregada de fúria. Por favor, não. Não me obrigue. Nina soava desesperada e o terror era audível em sua voz. Não consigo. Você vai ajudar a sua avó a tomar banho agora, depois vesti-la para dormir. Essa será sua tarefa diária, então você deve se acostumar a fazê-la. Não sei fazer isso. Tenho medo dela. Enquanto Cassie dobrava o corredor, viu a senhora Rossi avultando-se sobre a jovem menina, que estava amontoada, de joelhos. Inclinándose para frente, a empresária estapeou Nina no rosto. Nina chorou, enterrando o rosto nos braços, mas a senhora Rossi distribuiu mais golpes nela, estapeando e socando seus ombros, enquanto gritava seu discurso furioso. Você vai me obedecer sempre. Como ousa-me desafiar? Vou te castigar por isso. Você vai sofrer, sua garotinha inútil, deplorável, desprezível. Cassie arquejou diante da visão apavorante. A senhora Rossi gritava, furiosa, determinada em machucar Nina. Em cima de seus saltos ridículos, martelando os punhos na filha que chorava, a senhora Rossi parecia mais do que uma mãe abusiva. Ela revelava ser uma maluca, que tinha uma satisfação perversa em machucar pessoas menores e mais fracas do que ela. Não bata nela. Cassie correu até lá e agarrou o braço dela, esperando conseguir segurá-la por tempo suficiente para Nina fugir e se trancar em algum lugar, mas arfou com a força de aço na estrutura alta e sólida da senhora Rossi. Você não me dará ordens na minha própria casa. A senhora Rossi arrancou seu braço e empurrou Cassie para trás. Sem equilíbrio, Cassie escorregou e caiu, batendo a cabeça na quina de uma mesa de mogno postada do lado de fora do quarto extra. O golpe era uma intensa agonia. A dor cortou através de seu crânio e estrelas explodiram diante de seus olhos. Sua cabeça girava e, por alguns momentos, só conseguiu ficar deitada, estatelada, até que o teto ornamentado sobre ela voltasse ao foco. Seu sangue pulsava em seus ouvidos. Atordoada, ela se levantou. A senhora Rossi arrastava Nina pelo chão, segurando seu braço direito esticado. A criança gritava histericamente, chutando em protesto. Com a outra mão, Nina tentou agarrar a moldura de uma porta aberta quando passaram diante de um dos quartos de hóspedes, mas os pequenos dedos dela não tinham aderência e sua mãe lhe puxou facilmente. Você vai descer para o quarto do castigo e ficar lá um dia e uma noite inteiros, ela prometeu. Sem comida, sem água, sem luz. Vai se sentar no escuro, no frio, e refletir sobre o que fez. Depois, quando sair do quarto do castigo, vai se mudar para o quarto da nona, dormir na mesma cama que ela e cuidar dela de manhã e de noite. A voz da senhora Rossi estava áspera de raiva e Nina uivava em protesto, abandonando todo o autocontrole enquanto sucumbia a gritos histéricos. Cassie sentia-se fisicamente enjoada com o que estava acontecendo. Aquilo tinha saído do controle. Não importava que a outra mulher fosse mais forte do que ela precisava afastar as meninas. Talvez conseguisse trancá-las a salvo em algum lugar, ou então levá-las até uma delegacia e descrever exatamente o que havia transcorrido. Se a polícia local tivesse sido subornada, ligaria para os superiores. Não pararia, de jeito nenhum, até essas crianças estarem protegidas desse abuso perverso. Disparando atrás da senhora Rossi, agarrou o braço dela de novo e, desta vez, foi capaz de puxar a mulher alta, desequilibrando-a. Com um palavrão, ela soltou a filha e Nina, soluçando, engatinhou para fora de seu alcance. No momento seguinte, Cassie viu fogos de artifício novamente quando a senhora Rossi estapeou seu rosto, tão forte quanto uma martelada. O choque do impacto lhe tirou o fôlego e, antes de conseguir se endireitar, outro tapa cruel virou sua cabeça para trás. A senhora Rossi batia nela metodicamente e Cassie podia ouvi-la grunhindo com esforço, sua respiração bufando a cada tapa que acertava. Os golpes ricocheteavam em suas bochechas, seu pescoço, sua boca. Ela caiu de joelhos, agachada e encolhida. Ouviu sua própria voz, uma lamúria ofegante. Por favor, pare. Pare com isso, está me machucando. Pare. Mas os socos e tapas continuaram. Subitamente, Cassie foi levada de volta para quando tinha 9 anos de idade. Uma jovem aterrorizada e desamparada, ela havia se agachado no canto da cozinha enquanto recebia chutes e empurrões. Quem a atacou gritava abusos incoerentes com o álcool fedorento emanando a cada palavra arrastada. Não tinha sido seu pai, não daquela vez.
O ataque tinha vindo da mais agressiva e instável das namoradas dele, Elaine, a mulher loira com a risada aguda e estridente. Cassie havia desconfiado dela à primeira vista e rapidamente passara a odiá-la e temê-la. Na ocasião, não tinha escolha a não ser aguentar o abuso, embora a impotência forçada tivesse deixado profundas cicatrizes emocionais. Agora, Cassie lembrava-se daquelas primeiras experiências, como tinham lhe feito se sentir pequena, completamente sozinha e sem poder, e como prometera a si mesma, ao sair de casa, que nunca, jamais, deixaria isso acontecer de novo. Nunca, jamais, ela havia decidido, permitiria que outra pessoa a machucasse daquele jeito. Agora, estava acontecendo de novo e Cassie sentiu algo dentro dela estourar, como se a senhora Rossi tivesse cruzado um limite que Cassie sequer soubera, até aquele momento, existir. De alguma maneira, ela conseguiu ser rápida para evitar o próximo golpe, desviando para que o soco brutal passasse por cima dela, inofensivo. Em seguida, com a senhora Rossi sem equilíbrio, Cassie ficou de pé em um salto e empurrou-a para trás. A mulher alta andou para trás, tropeçando em seus saltos altos enquanto Cassie esticou a mão e acertou o rosto dela com toda sua força. O golpe soou como o estalo de um chicote e a cabeça da senhora Rossi girou para o lado. Agora, ela gritava em um tom diferente conforme Cassie atacava. Toda a raiva, a frustração com o tratamento obsceno das meninas, fervilhava dentro dela. O próximo soco, no pescoço da senhora Rossi, levou a mulher aos joelhos. Cassie empurrou os braços agitados da mulher para longe. Acertou mais um soco na lateral de sua mandíbula. Enquanto ela tropeçava, desequilibrada, Cassie chutou o joelho dela com toda a força. A senhora Rossi caiu com clamor estridente de dor e ultraje, esparramada no chão. Saltando para o ataque, Cassie chutou-a novamente, dessa vez na cabeça. Subitamente, os gritos da senhora Rossi pararam. Cassie parou sobre ela, ofegante, incapaz de acreditar no que acabará de acontecer. A mulher alta respirava rapidamente, mas seus olhos estavam semicerrados e sangue gotejava de seu nariz. Cassie pensou que o chute na cabeça devia tê-la deixado atordoada. Ficou tentada a chutá-la mais uma vez, bater o pé com toda a força na cabeça de cabelos escuros perfeitamente arrumados, mas sua fúria cega estava diminuindo. Ela tinha feito bastante. Tinha lutado contra a mulher, sendo melhor do que ela, e ela fora derrotada. Agora, sua principal prioridade era as crianças. Precisava levá-las a um local seguro o mais rápido possível, depois ligar urgentemente para que as autoridades interviessem. Capítulo 24. Nina, Venetia, Cassie chamou. Apressou-se de volta pelo corredor, esperando que as garotas estivessem bem e que não tivessem ficado traumatizadas demais pelo que tinha acontecido. Se Nina estivesse machucada pelo espancamento prolongado, poderia atrasar o plano de fuga delas. Elas estavam ali, amontoadas debaixo da mesa de mogno no corredor, fazendo o melhor que podiam para se manterem longe do perigo. Venham, meninas, ela disse, ofegante, inclinando-se para ajudá-las a sair do abrigo temporário. Nina, você está bem? Não está muito machucada? Acho que estou bem. Aonde nós vamos? Nina perguntou, sua voz aguda e trêmula. Precisamos encontrar um lugar seguro. Eu vou. Cassie hesitou, pensando rápido. Agora, a responsabilidade pela segurança delas repousava em seus ombros. Vou levar vocês para a delegacia, ela disse. Uma vez que estivessem no carro, ela poderia dirigir para o lado oposto da cidade. Com sorte, encontraria uma delegacia onde a polícia não tivesse sido comprada. Vocês vão ter coragem suficiente para descrever o que aconteceu com vocês e pedir para a polícia impedir que aconteça de novo? Vou fazer isso, Venetia assegurou-a e Nina assentiu. Eu também, ela prometeu. Tudo bem. Cassie estava tremendo por conta das consequências da briga. Sentia-se agredida, sua cabeça latejava, seu rosto estava sensível e dolorido, e ela tinha certeza de que teria hematomas onde for atacada. Apesar disso, tinha revidado e vencido, o que comprará alguns minutos preciosos para sair e encontrar um lugar seguro. Mas conforme ajudou Venetia a sair debaixo da mesa, o rosto da garota se contorceu de medo. Cuidado. Ela chorou. Os olhos dela focaram atrás de Cassie e o tilintar do salto se aproximando alertou, tarde demais, que sua adversária não havia sido derrotada. Pânico surgiu dentro dela. Ela girou, mas estava desequilibrada e o ataque foi repentino e cruel demais para que ela conseguisse se proteger. A senhora Rossi segurava no alto um grande vaso de porcelana e, quando Cassie se virou, ela o quebrou na cabeça dela. Cassie gritou, andando para trás. Sentia como se sua cabeça estivesse partida ao meio. Estilhaços se espalhavam ao redor e ela caiu na mesa. A beirada pontiaguda machucou sua lombar. Pare. Espere. Só espere. Isso é loucura. Precisamos nos acalmar, Cassie exclamou, mas sua voz parecia vir de longe e ela percebeu que a situação já tinha descido ladeira abaixo, além de qualquer controle. Ignorando suas palavras, a senhora Rossi saltou sobre ela, berrando ameaças furiosas. Cassie percebeu que só tinha duas escolhas agora, correr ou revidar. Correr estava fora de questão, porque as mãos da outra mulher, com as unhas longas como garras, agarrando e furando como lâminas, a pregavam contra a mesa. Cassie retorceu-se para longe a tempo de impedir que uma das unhas perfurasse seu olho, em vez disso arranhando sua bochecha. Ela chutou e lutou, mas estava se defendendo contra a loucura e, toda vez que abria os olhos, via a mão com formato de garra vindo em sua direção. A senhora Rossi agarrou sua mão, encurvando seu dedo para trás tão forte que Cassie pensou que ele quebraria. A dor foi tão repentina e cruel que era nauseante. Em seguida, a mulher estava com as mãos ao redor da garganta de Cassie e ela se ouviu engasgando, sem ar, enquanto dedos apertados esmagavam sua laringe e apertavam sua traqueia. Aterrorizada, Cassie percebeu que a senhora Rossi estava fazendo mais do que tentar subjugá-la, estava de fato tentando matá-la. Aqueles dedos ossudos pareciam aço, mordendo fundo em sua pele, e ela não conseguia soltá-los.
Cassie sentiu a escuridão se formando nos cantos de sua visão e o sangue pulsando atrás dos seus olhos. Então, a senhora Rossi foi arrancada para trás e rugiu em fúria. O aperto mortal no pescoço de Cassie se afrouxou e, depois, cedeu. Enquanto Cassie puxava o ar, viu que Nina havia atacado sua mãe por detrás. Tinha pulado nas costas dela e agarrado seus cabelos com as duas mãos. Nina estava puxando os cabelos e chutando a mulher alta nas coxas e nos joelhos com toda a força. Cassie engasgou, incapaz de falar e quase sem conseguir respirar. Atordoada, ela cambaleou e ficou de pé. A senhora Rossi girou, agarrando o vestido de sua filha, mesmo enquanto Nina espancava seu braço desesperadamente. Com um empurrão violento, desalojou-a. Como alça? A mão dela voou e atingiu Nina com força no rosto. Depois, ela girou, atacando Cassie enquanto proferia palavrões e ameaças que gelavam o sangue de Cassie. Você não vai escapar disso, sua vagabunda. Você assinou o seu atestado de morte. Como ousa virar as minhas filhas contra mim e me atacar na minha própria casa? Pergunte a qualquer pessoa que já esteve contra mim. Vou pisar em você e te destruir. Sua vida acabou. Seus planos de resgatar as crianças estavam arruinados. Agora, parecia que nenhuma delas sairia da casa e Cassie só podia imaginar o que a senhora Rossi faria como vingança. Desesperada, ela agarrou o braço da mulher alta, mas ela era rápida demais. Suas unhas se enterraram no punho de Cassie, retorcendo perversamente. Cassie gritou, dobrando-se de lado para tentar salvar seu punho. Salt! Ela exclamou, mas a senhora Rossi perfurou seu punho com toda a força e a dor queimou enquanto Cassie sentia a junta sendo puxada a ponto de quebrar. Não. Venetia Koru. Pare! É você que está nos machucando e eu te odeio. Em uma fúria de membros girando, a jovem menina lançou-se contra a mãe, colidindo com a barriga dela e lhe tirando o ar. Cassie arrancou o punho para longe. Essa mulher era imparável. Ela precisava batê-la de novo, tentar bater a cabeça dela no chão e, dessa vez, chutá-la com força suficiente para que ela não conseguisse levantar. Pensamentos alucinados giravam em sua mente, sobre amarrá-la com um de seus próprios cintos para dar a elas a chance de escapar. Fique longe! A senhora Rossi gritou com a filha, mas Venetia se esquivou, evitando as mãos em garras de sua mãe, e esmurrou seu estômago novamente, de modo que a senhora Rossi recuasse, cambaleando para trás. Essa era sua chance. Cassie lançou-se contra ela com os braços estendidos. Essa era sua chance de agarrar o pescoço dela e trazê-la ao chão. De trás dela, ouviu Nina gritar algo e, no instante seguinte, Cassie percebeu que a luta as levará até o topo da escadaria alta. Desequilibrada e ofegante, a senhora Rossi balançou na beirada, seu salto alto prateado a um fio de cabelo de distância do primeiro degrau da escada de mármore. Cassie abaixou a cabeça, fechou os punhos e lançou-se para frente. Do canto de seu olho, viu Nina correndo para o lado dela. É SRA Rossi gritou, consternada. Cassie assistiu a mulher tombar e cair das escadas. Com peso, ela aterrissou de costas. O ímpeto torceu a cabeça dela de lado e seu grito foi abruptamente cortado. Depois daquilo, foi como assistir a uma boneca de pano saltar e rolar, em um silêncio alastrado e desossado, até atingir o último degrau e ficar lá, imóvel. Cassie encarou as próprias mãos. Punhos cerrados, braços estendidos diante dela. O que tinha acontecido? Suas mãos tremiam violentamente e elas abaixou, absorvendo a figura lá embaixo, aos pés da escadaria de mármore. Parecia amassada e pequena. Sua cabeça girava e ela segurou a balaustrada para se apoiar enquanto Nina agarrava-se nela por trás, abraçando-a com toda sua força. Não caia, não caia. Nina implorou enquanto o mundo de Cassie se entortava e balançava e sua mão, escorregadia de suor, deslizava pelo corrimão. Agarrou-o com toda sua força, ofegando quando uma onda de náusea a atingiu. Seus olhos foram atraídos para a forma ao pé da escadaria, deitada tão imóvel, mas se sentia incapaz de absorver a realidade da situação. A empresária só estava aturdida, não estava? A qualquer momento, ela ficaria de pé, oscilando, e a luta cruel prosseguiria. SRA Rossi. Cassie mal reconheceu o sussurro rouco e embargado arranhando sua garganta dolorida e machucada. SRA Rossi. SRA Rossi. Por mais que escutasse, Cassie só ouviu silêncio como resposta. Capítulo 25. Por favor, tome cuidado para desque. Cassie ouviu a voz preocupada de Nina, mas parecia vir de muito longe. Ela desceu um degrau, vacilando, segurando no corrimão com toda a força. Nós precisamos ver. A escadaria parecia interminável, vertiginosa. Seu olhar chocado focou em minúsculos detalhes pelo caminho. Alguns fios de cabelos escuros e ondulados jaziam no mármore. Uma mancha vermelha. Sangue ou batom. Contra a superfície pálida, a aparência era escura e enferrujada. Uma estaca prateada. Demorou um instante para Cassie perceber que eram dos saltos das botas estilosas. Havia quebrado e agora jazia no meio da escadaria de mármore. Abaixo dele, alguns fragmentos de vidro brilhavam. De onde tinham vindo? Mais um degrau abaixo, e Cassie arfou ao ver o rosto da senhora Rossi. Os olhos dela estavam arregalados, sem vida. Sua boca estava aberta, sem movimento, e o sangue que escorria do nariz dela havia secado, ficando escuro e enferrujado. Após a briga física, Cassie ainda arquejava em busca de ar, mas o peito da senhora Rossi estava parado. Não parecia estar respirando. O braço direito dela estava retorcido em um ângulo terrível e a superfície de seu relógio dourado havia se quebrado. Atordoada, Cassie olhou para ela, incapaz de absorver a verdade do que via. Lembrou-se de seus próprios braços estendidos, de como havia mudado a forma das mãos. Sua intenção tinha sido agarrar e segurar o pescoço da mulher, mas, depois, tinha fechado as mãos, como se tivesse a intenção de empurrar algo ou alguém para longe. Porém, não se lembrava de realmente ter feito contato.
A senhora Rossi tinha estado na beirada da escada. Ela se desequilibrara, apesar do aviso berrado por Nina. Não poderia ser, de modo algum, que Cassie tinha lido a situação, em uma fração de segundo, feito seu peso colidir contra a mulher, levando-a a tombar e rolar em cambalhotas pela escadaria íngreme. A senhora Rossi havia caído antes de Cassie alcançá-la, certo? O sapato dela devia ter sido danificado na briga, o salto quebrado, então ela havia oscilado e desabado escada abaixo. Por mais que tentasse, uma voz fria e insistente dentro da cabeça de Cassie continuava dizendo que não tinha acontecido daquela forma. Que ela havia aproveitado o momento e empurrado a mulher escada abaixo com toda sua força, desejando machucá-la e torcendo para causar danos duradouros e permanentes a ela. Percebendo toda a intenção por trás de suas ações, Cassie sentiu o soluço subindo dentro dela. Seu peito arquejou quando as implicações lhe atingiram. A senhora Rossi tinha caído de encontro à sua morte, e Cassie tinha sido quem a empurrara. Então, soltou um choro ao se dar conta de que as garotas tinham visto tudo. Haviam lutado ao lado dela. Elas tinham assistido a própria mãe morrer. Apesar do abuso, dos castigos terríveis, ela ainda era mãe delas. As garotas colocariam a culpa nela. É claro que sim, independente do que ela tinha feito por elas no passado. O melhor que Cassie poderia fazer era chamar a polícia e se entregar, fazendo uma confissão completa. Como algum dia essas jovens meninas poderiam se recuperar do que acabavam de testemunhar? Cassie piscou, afastando as lágrimas. Não suportava olhar para o corpo retorcido por mais um instante, os membros esparramados, os olhos encarando o vazio e aquele sapato quebrado. Representava o fim da linha, o resultado final de suas ações, de onde não havia retorno. Cassie esticou as mãos diante de si novamente, olhando para suas palmas estreitas e seus dedos afunilados e esguios. Poderia ter empurrado uma mulher de encontro à morte? Poderia ter feito isso? Com medo, Cassie elevou o olhar, subindo ao longo da escada de mármore. No topo, viu as duas meninas paradas, observando-a em silêncio. Cambaleando, Cassie subiu um degrau, depois outro. Temia o que iria acontecer quando as alcançasse. Como daria notícia a essas crianças? Elas já deviam suspeitar, mas estavam esperando que ela confirmasse a verdade. Um arrependimento amargo a preencheu. As consequências eram irreversíveis. Isso não tinha volta e, se ela fosse capaz de repetir a cena no topo da escada, Cassie sabia que teria feito diferente, porque o fim da vida da mãe delas mudava a vida das crianças, e a dela, para sempre. Sua mente recuou diante do confronto, da culpa furiosa e das lágrimas e gritos que se seguiriam. Ela sabia que não tinha forças para lidar com isso. Nenhuma desculpa no mundo poderia reparar o desastre que havia causado. Teria que reunir forças para sobreviver ao pesadelo dos próximos minutos. Depois disso, a polícia tomaria conta. A polícia faria perguntas que ela precisaria responder. Como responderia quando ela mesma não se lembrava com clareza do que havia ocorrido? Cassie chegou ao último degrau. Respirou fundo e forçou-se a olhar as crianças nos olhos. Elas mereciam sua honestidade e total transparência sobre o que aconteceu e por quê. Ela precisaria carregar a responsabilidade. Não havia outra opção. Meninas, ela disse. Sua voz nada mais era que um sussurro ofegante. Nina olhou para ela e Cassie não viu nada além de confiança em seus olhos castanhos arregalados. Meninas, eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Sua mãe está morta. O silêncio a seguir cercou seus ouvidos. Viu as crianças se virarem uma para outra, trocando olhares do jeito que ela estava acostumada a ver, como se estivessem confirmando algo entre elas, silenciosamente. Então, Nina olhou para ela novamente. Eu sei, ela concordou, sombria. Ela não está se mexendo, definitivamente está morta. Acho que deveríamos limpar a bagunça antes que alguém veja. Cassie ficou boquiaberta ao encarar a jovem menina, que a examinava calma e solenemente. Estaria alucinando após a terrível experiência? Ou Nina realmente havia sugerido que elas deveriam encobrir as evidências da briga? Nina devia estar em choque. Cassie decidiu. Provavelmente, não tinha absorvido o que tinha acontecido e sugeria, por reflexo, que elas arrumassem tudo. Não podemos fazer isso. Não se trata apenas de nós, entende? Precisamos ligar para a polícia, Cassie disse, sua voz aguda e ofegante. Agora, as meninas trocaram outro olhar perturbado. A polícia não pode saber que estávamos brigando com a mama, Nina disse. Talvez não deveríamos ligar para eles. Quando alguém morre ou quando estamos em um terrível apuro, devemos ligar para a polícia, Cassie explicou, embora soubesse que não tinha como evitar o apuro que explodiria em sua vida depois de fazer a ligação. Nina balançou a cabeça. Então, não devemos contar a eles tudo o que aconteceu. Se dissermos que houve uma briga, eles vão ficar furiosos e nos colocar na cadeia. Mama nos avisou sobre isso. Eu não quero ir para a cadeia, então precisamos limpar tudo. Venetia assentiu. Mama sempre dizia, vocês devem dizer para a polícia que foi um acidente e que caiu do cavalo. Deve dizer que está tudo bem, que não tem nada errado. Para o espanto de Cassie, as meninas continuaram em uníssono, como se as instruções estivessem memorizadas. Vocês devem dizer a mesma coisa toda vez que perguntarem, sem mudar o que disseram. Mesmo quando perguntarem de um jeito diferente, porque estão tentando enganar vocês. Elas olharam uma para a outra solenemente, como se confirmassem que isso era o correto. Podemos dizer à polícia que a mama tropeçou e caiu, Nina adicionou, em tom prestativo. A cabeça de Cassie girava. A estratégia da mãe delas era clara. Mentir para a polícia ou sofrer as consequências. Isso poderia até mesmo ter acontecido no passado e, agora, as crianças repetiam automaticamente as frases que tinham sido ensinadas. Isso era muito mais sério do que encobrir um espancamento. Isso era uma morte, um assassinato. E ela era uma adulta, não uma criança desinformada sobre os procedimentos corretos a seguir. Cassie começou a tremer novamente ao pensar nas consequências.
A polícia viria. Para o bem ou para o mal, ela precisaria ligar e responder as perguntas deles quando chegassem. A senhora Rossi não era uma pessoa comum, e sim a dona de um enorme império da moda. A morte dela seria rigorosamente investigada. O que ela escolheria? Transparência total e honesta da briga que havia ocorrido, seu próprio envolvimento na queda terrível? Ou o cenário que as próprias meninas haviam sugerido? Reescrever o passado, apagar o conflito, arrumar tudo e fingir que tinha sido um acidente horrível, uma queda mal calculada, a quebra daquele salto fino prateado que causou a queda da mulher, provocando sua morte. Cassie respirou fundo. Não achava que era certo encobrir tudo. Na realidade, achava que era uma loucura, uma jogada arriscada que, caso fosse descoberta, lhe colocaria em problemas ainda maiores do que dizer a verdade. Mas, pelo menos, lhe dava uma chance. Se ela confessasse que houve a briga e dissesse ter estado no topo da escada e empurrado a senhora Rossi, sem dúvidas ela seria acusada de assassinato. Era um ato deliberado que ela tinha escolhido cometer. Passaria semanas ou meses na prisão. E como seria capaz de pagar por um advogado que faria sua versão dos eventos ser sustentada contra a gigantesca força de equipe jurídica que o Império Rossi colocaria em ação? A tempestade na mídia que acompanharia a tornaria famosa pelos motivos errados. Cassie sabia que pouquíssimas pessoas estavam cientes do abuso das crianças e aqueles que sabiam não estavam dispostos a falar. A polícia local havia sido subornada para ignorar reclamações e o serviço social tinha sido comprado. Aos olhos do mundo, a senhora Rossi tinha sido a mãe perfeita e aquilo significava que Cassie automaticamente seria percebida como culpada, que havia dado início a uma briga física, depois empurrado uma mulher inocente para sua morte. Ademais, tinha que pensar no futuro das meninas. O escândalo resultante de um veredito de assassinato as traumatizaria ainda mais e durante mais tempo do que se todos concordassem ter sido um acidente trágico. Sua vida inteira estava em jogo. A decisão que tomasse agora afetaria a ela e as crianças para sempre. E precisava tomá-la imediatamente, pois cada momento contava. Vamos arrumar tudo, ela disse às duas meninas.